Neste vídeo vou falar como é que está a ser a minha criação de conteúdo, o meu regresso ao Instagram e por fim eu vou falar do desafio de leitura que eu vos apresentei aqui há tempos aqui no canal. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Este vídeo foi improvisado, não tem roteiro e serve mais para desabafo como criadora de conteúdo, para vos falar um pouco dos meus planos daqui para a frente e para vos contar algumas coisas que eu gostaria de desabafar e sinto que vocês estão aí para me ouvir. Se vocês não me conhecem e caíram aqui de paraquedas, o meu nome é Leonor Ribeiro e tenho 26 anos. Recentemente eu passei por uma transição de carreira, decidi abraçar a criação de conteúdo a full time. Se tu desejas acompanhar-me porque te interessas por temas como desenvolvimento pessoal e profissional, seja bem-vindo ao meu canal e clica já no botão de subscrever aqui em baixo. Começando já por dar aqui um contexto à situação. Obviamente estou um pouco em baixo. Este é o primeiro vídeo que está a sair no canal esta semana. Não tenho a certeza se ainda irá sair hoje. A verdade é que esta semana as coisas não têm corrido muito bem a nível do trabalho. Tenho tido alguns percalços e isso tem-me deixado um pouco desmotivada. Em termos de resultados, eu não posso queixar, os números continuam a subir, vocês têm dado um feedback muito bom aos vídeos, no entanto, há coisas que não têm corrido bem. Ontem eu decidi gravar um vídeo sobre o curso de enfermagem em Portugal, a contar toda a minha trajetória, a contar tudo sobre os estágios, a contar tudo sobre a relação com os colegas, sobre a entrada no mercado de trabalho, todos esses pontos específicos que vocês pediram que eu falasse, mas o vídeo, que ficou um vídeo até bastante longo, de mais de 30 minutos, ficou sem som. E eu ontem estava a sentir-me particularmente cansada, mas mesmo assim eu comprometi-me a gravar o vídeo e decidi até ir dar uma volta depois de gravar e decidi deixar a edição para hoje. Hoje, quando eu liguei o computador e decidi editar o vídeo, eu vi que o vídeo inteiro ficou sem som. Assim que eu vi que o vídeo estava sem som no editor de vídeo, eu pensei, bem, o problema é dos meus fones. Eu tentei colocar o som a vir a partir do computador e continuava sem som. A minha mente estava a tentar ignorar aquilo que tinha acabado de acontecer, porque eu via lá no editor de vídeo que aquelas barrinhas do som que indicam o som que sai do vídeo não tinha nenhuma barra. Eu estava a entrar em processo de negação e decidi ir ao fecheiro que tinha acabado de copiar diretamente na câmara, que ainda estava o cartão de memória ligado ao computador, para abrir o fecheiro no programa de vídeo do computador em si. Continuava sem som. Então eu decidi, bem, o que aconteceu, porque eu tinha a certeza que a câmara estava conectada ao microfone, porque eu verifico isso duplamente, porque já me aconteceu eu não estar a utilizar o microfone e o som estar a sair a partir da câmara porque eu não tinha ligado. Então eu tenho a certeza que eu liguei. Então o meu primeiro pensamento foi, eu tenho o microfone avariado ou a câmara, então decidi gravar alguns vídeos de teste e o som estava a sair perfeitamente. Como neste caso eu também testei antes de começar a gravar o vídeo. Eu não tenho explicação para o que aconteceu, mas deixou-me bastante em baixo, porque foi uma tarde de trabalho que foi à vida, e então isso desmotivou-me bastante. E eu pensei, o dia hoje está arruinado. Comecei num ciclo de procrastinação, a consumir conteúdo no YouTube, ver vídeos de outros criadores, acabei por entrar no Instagram também, o que, caso vocês não saibam, eu estava num desafio de ficar sem Instagram até o dia 1 de agosto. Neste momento estamos em 22 de julho, ainda não tinha terminado o prazo de eu ficar off do Instagram e eu quebrei. Se bem que eu já tinha quebrado antes do dia de hoje, já tinha ido ao Instagram antes. No entanto, hoje eu fiquei mais tempo no Instagram a consumir conteúdo, assim como eu disse aqui no YouTube. Assim que deu 4h30 da tarde, eu pensei, eu estou numa espiral de procrastinação, dar o dia como perdido só porque o vídeo não ficou bem gravado, e eu não quero isso para mim, porque esse não é o exemplo que eu quero deixar para mim, nem é a versão que eu quero construir. Obviamente que eu não exijo de mim perfeição, nem eu pretendo ser perfeita, mas eu pretendo ser sempre melhor. E eu não quero me tornar uma pessoa que deixa marcas no passado de que quando algo corre mal, eu desisto. Eu quero me lembrar deste dia em como algo correu mal e mesmo assim eu peguei na câmera e gravei outro vídeo qualquer, mas apareci aqui e fiz algo por mim. Então esta é uma das primeiras lições que eu queria deixar aqui gravado em vídeo, mesmo que ninguém assista, e como desabafo em termos pessoais e em termos de coisas que não correm tão bem. A segunda coisa que eu queria falar é ligado precisamente a isto do Instagram. Nomeei aqui as razões todas pelas quais eu decidi desinstalar o Instagram, tal como eu expliquei em detalhe num vídeo que está aqui publicado no canal, que eu vou deixar aqui para vocês verem, caso ainda não tenham visto, porque eu sentia que me comparava muito, era uma fonte de ansiedade, mas principalmente, a razão principal era que eu perdia muito tempo nas redes sociais e pouco tempo a produzir conteúdo. O que aconteceu foi que, apesar das coisas positivas de eu ter ficado sem Instagram
e uma delas foi eu não sentir necessidade de mostrar tudo o que eu faço e por isso também diminuir a necessidade de fazer coisas só para mostrar. Por outro lado, o tempo que eu desperdiçava, digamos assim, e procrastinava não fazendo as minhas tarefas, passou do Instagram não diretamente para as tarefas que eu queria fazer, como ler ou produzir conteúdo. Simplesmente eu deixei de utilizar o Instagram e passei a alocar esse tempo noutras coisas, como ver televisão. Ou seja, não deixei de ter o vício da procrastinação e o vício que me impede de fazer as coisas. Eu simplesmente passei a utilizar como desculpa outro tipo de coisas que não o Instagram. E agora estou um bocadinho a falar do outro lado, não é? Quase como advogada do diabo, digamos assim. E eu também tinha saudades de partilhar as coisas em tempo real com os meus seguidores. Não é que sejam muitos, nem 300 seguidores tenho por lá, mas era um prazer que eu tinha mesmo. Eu muitas vezes não partilhava as coisas por obrigação. Eu partilhava as coisas porque queria partilhar, porque eu lia um livro e tinha um insight que queria falar, ou eu ia fazer alguma coisa que eu queria partilhar com as pessoas. E eu ter desinstalado o Instagram retirou-me isso. Retirou-me a capacidade de estar em tempo real a mostrar aquilo que eu estava a fazer, coisa que eu também gostava de fazer. Eu também gosto de produzir conteúdo de vídeo curto. Tudo aquilo que dizem de que o conteúdo curto não converte, que não conecta, tudo isso é verdade, não deixa de o ser, mas eu gosto de o produzir. Então, se eu gosto de produzir, quase que eu olho para cortes dos meus vídeos, conteúdo curto que eu faço, quase como um lazer e não como um trabalho. Não deixo de estar focada no YouTube, se voltar ao Instagram. Continuo a olhar para o YouTube como a minha fonte principal de aquisição de audiência e de público e de me conectar com vocês, mas também estar no Instagram para quem quer acompanhar a minha vida no dia-a-dia, para os meus amigos até, que gostam de se conectar comigo. E foi importante este tempo que eu tive sem Instagram, eu não descredibilizo, mas o facto de eu desejar voltar, que eu muitas vezes olhava como fracasso, eu agora, muito também por algumas coisas que foram acontecendo esta semana, verifiquei que o meu desejo de voltar não é por pressão externa qualquer, é o meu desejo de ter o meu processo criativo por lá. Uma coisa que me tem provocado angústia nestes últimos dias é precisamente o facto de eu sentir que talvez eu estou a ser um fracasso por me ter comprometido a estar tanto tempo assim longe das redes sociais e querer voltar. Mas depois eu comecei a pensar que, na verdade, eu não quero voltar pelos motivos errados. Por sentir pressão de querer acompanhar a vida alheia, por sentir pressão de estar ali presente a criar conteúdo. Não, eu quero voltar porque eu sinto falta de criar conteúdo por lá. E eu acho que isso é uma boa razão para decidir voltar. Vocês podem pensar, o facto de voltares ao Instagram não vai resolver o problema de base, que é o problema que tu partilhaste, não é? De procrastinação e de fazer muitas tarefas inúteis. Mas eu focar-me e reconhecer o problema é o primeiro passo para o resolver, para procurar soluções. E o desafio de leitura é uma das coisas que me está a ajudar e vai ajudar a conseguir superar esse problema. De todos os livros que eu vos apresentei, são 7. Se tu ainda não viste este vídeo, eu recomendo muito. Chama-se 7 livros para ler antes do ano acabar. Eu vou deixar aqui para veres o vídeo a seguir. Eu decidi começar com o 12 regras para a vida, porque eu vi um vídeo hoje da Luana Carolina, que é um canal que eu gosto muito de seguir, uma criadora de conteúdo, em que ela estava a comentar uma palestra precisamente do Jordan Peterson. Esses insights que ela teve dessa palestra fez-me despertar a minha curiosidade e fez-me pensar que eu sei que vou sair uma pessoa melhor depois de ler o livro dele. A partir deste conteúdo, que é uma interpretação da palestra dele, então o livro dele de certeza que tem insights poderosos para eu me tornar uma mente mais forte e uma pessoa mais capaz de superar os desafios que me vão aparecendo, sendo eles os obstáculos, como esta questão do vídeo que ficou mal gravado, como a procrastinação diária que eu enfrento e a necessidade de fazer coisas que são inúteis. Então eu decidi começar a ler este livro. Eu espero mesmo conseguir terminá-lo até o final do mês de agosto. Eu não me quero comprometer aqui porque eu quero ler no meu ritmo e tentar absorver os conteúdos, mas assim que eu tiver algum insight relativamente a ele, eu venho aqui partilhar convosco. Digam-me nos comentários o que é que vocês acham de tudo aquilo que eu partilhei, se vocês acham que foi uma boa decisão voltar ao Instagram e também relativamente a este livro, se vocês já leram, se vocês estão curiosos para saber o que é que eu vou extrair dele, digam-me tudo nos comentários que eu vou adorar saber. Se ainda não subscreveste o canal, está na hora de clicar no botão aqui em baixo e fazeres parte da família
pequena ainda, que é o meu canal. Obrigado por teres ficado até aqui, um grande beijinho e nós vemos-nos já no próximo vídeo. Até à próxima!